Vou falar um pouquinho hoje sobre resolução de conflitos com distribuidoras de energia. Tá? Me apresentando, então, inicialmente. Sou Lucas Ferrari, sou advogado. Já foi dito aqui, eu sou sócio do Ferrari Bosquin Advogados e da Noale Energia. Tá? Sobre a Noale Energia, rapidamente, a nossa empresa é a Noale, da qual eu sou sócio e diretor jurídico, é uma empresa que atua como prestando serviço de consultoria no setor elétrico, nesses três pilares principais aqui. Então, jurídico, né, onde eu atuo diretamente, então regulatório, contratos, fundiário, societário, etc. Mas também na área de engenharia e na área de estruturação financeira de projetos. Tá? Nossa atuação se complementa na Noale com a sociedade de advogados Ferrari Bosquin. Tá? Eu sou sócio, já foi dito aqui também, do Frederico Bosquin, bastante conhecido aqui do setor, que já deu muitas palestras aqui no Fórum Engenharia também, que é um escritório que atua não só para o setor elétrico, mas que tem, sim, uma vertente consistente para o setor elétrico. Tá? Então, entre as nossas áreas de atuação aqui, energia e infraestrutura, direito público regulatório, contratos empresariais, dentre outras. Tá? Então, a gente tem um escritório com uma atuação ampla no setor empresarial e que nos dá, juntamente com a Noale Energia, uma ampla área de atuação para assessoria de players dentro do setor elétrico. Tá? Então, a gente costuma falar, uma das grandes vantagens que a gente tem com a Noale é poder prestar esses serviços também com o escritório dentro de casa. E por que isso é importante? A gente vai tratar de resolução de conflitos hoje em dia, né, em relação às distribuidoras. Para se resolver conflitos no judiciário, se for o caso, é necessário, obrigatoriamente, um advogado. Então, se recomenda que se busque um escritório de advocacia que possa atuar nesse sentido. Mas, bem, pessoal, o tema é resolução de conflitos com distribuidoras. Eu queria falar, antes de mais nada, que o ideal seria, e o ideal sempre é, buscar evitar o conflito com distribuidoras. Né? Tentar resolver o problema antes de se entrar no conflito. Mas é uma realidade, a gente bem sabe, principalmente no ambiente da geração distribuída, que os conflitos têm sido constantes. Né? Tem sido bastante difícil viabilizar projeto, enfim, se eu botar, construir usinas, viabilizar investimento, enfim, né? Alguns dos problemas, então, que a gente encontra no nosso dia a dia são descumprimento de prazos, insuficiência de informações, a questão da garantia do prazo de projetos para enquadramento como GD1, questão de desmembramento de usinas, indeferimento, cancelamento de projetos, famigerada inversão de fluxo, cobranças indevidas, entre outros diversos problemas. Tá? Esses, voltando aqui, esses são, na verdade, alguns exemplos de problemas que a gente encontra e que têm aparecido para a gente constantemente dentro do escritório para resolver. Tá? Então, novamente enfatizando, o ideal é que se busque sempre evitar o conflito, mas às vezes a gente não consegue fugir deles. Né? O objetivo hoje meu aqui é tentar passar para vocês algumas situações e algumas formas de tentar resolver esses problemas com as distribuidoras. E, novamente, ressaltando, tentar sempre, antes de partir para uma discussão administrativa, uma reclamação na concessionária, uma reclamação na ANEEL, uma ação judicial, buscar uma alternativa consensual. Tá? Essa sempre vai ser a melhor forma. Sempre se buscar uma resolução direta com a distribuidora, ou ainda com aconselhamento jurídico ou técnico, se buscar uma outra solução. Por quê? Por quê? Muito embora o conflito às vezes seja inevitável, fato é que é muito mais difícil se resolver através de uma disputa do que através de uma solução consensual. Tá? Então é muito importante, seja para entrar numa disputa, seja para uma negociação ou uma forma de resolver o problema de forma consensual, se conhecer um pouco também das normas e dos principais aspectos jurídicos e regulatórios que tratam do setor. Muita gente deve acompanhar diversos sites,
Instagrams, etc. e tal, que trazem informações regulatórias e jurídicas. Isso já é, de uma certa forma, bastante interessante, porque traz conhecimento e que nos permite conversar com a área comercial, com a área técnica de uma distribuidora, para se buscar uma forma de se resolver o problema. Tá? Então, principais normas que a gente precisa ter em mente. Primeiro, Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor sempre é uma carta na manga importante para se discutir. Lei 14.300, que todo mundo já conhece, Resolução 1000 da ANEEL, PRODIST, tá? Em específico, as regras do PRODIST 3, que trazem os aspectos técnicos do procedimento de conexão, é muito importante conhecer, principalmente o integrador, e a norma técnica da distribuidora de energia. Tá? Muitos problemas se resolvem tendo essas informações, conhecendo esses diplomas na hora da discussão. Então, principalmente para o integrador, PRODIST 3 e norma técnica. Tá? Isso aqui precisa ser sabido para não se entrar em problemas. Sobre o direito do consumidor, vou evitar a gente ficar falando aqui de artigo de lei. Vai ter, né, advogado aqui com cacuete, traz artigo de lei, traz jurisprudência, mas é importante que vocês saibam que essa é uma discussão já superada. Tá? Código de Defesa do Consumidor se aplica para a relação do acessante com a distribuidora de energia. Aqui tem alguns dispositivos de lei que dizem isso, mas a própria ANEEL recentemente consolidou esse entendimento de que o acessante, né, aquele que produz a sua própria energia dentro do sistema de geração distribuída, é sim um consumidor. E por que isso é importante, pessoal? Porque o Código de Defesa do Consumidor, que inclusive inspirou em muito a própria concepção da Resolução 1000, ele traz diversas normas que protegem o consumidor e que garantem uma forma de tentar equilibrar essa relação assimétrica, né, essa relação desigual entre consumidora e distribuidora. Tá? Então, vejam, por exemplo, o que a ANEEL fala, o que a ANEEL falou num recente julgamento aqui, de 21 de 5 de 2024, por sinal. Que existe uma disparidade de informações na relação travada entre o consumidor, a geradora e a distribuidora. Tá? E aqui vocês vejam esse trecho em específico. Tá? De nada adianta ao consumidor possuir assessoria técnica, como apontado pela Procuradoria da ANEEL, se a única capaz de avaliar e ter conhecimento de tal fato é a distribuidora. Em razão da patente assimetria de informação, não vejo como colher a pretensão da recorrente de afastar a incidência das regras protetivas do CDC. Então, o Código de Defesa do Consumidor traz regras como o dever de informação, né? Ou seja, a distribuidora deve informar de uma forma adequada, completa, o consumidor sobre as condições dos seus serviços que estão sendo prestados. Existe, por exemplo, numa discussão judicial, a chamada inversão do ônus da prova, ou seja, não é quem entra com a ação que tem que provar, é a outra parte que tem que fazer a prova. Existe aquele conceito da repetição em dobro do pagamento indevido. Tá? Então, o Código de Defesa do Consumidor traz uma série de regras que são fundamentais para discussões com as distribuidoras. Aqui nesse slide a gente vê também uma dessas novidades, e que está na Resolução 1000, que é o próprio Portal do Consumidor. O Portal do Consumidor do Ministério da Justiça, tá? Que é o consumidor.gov.br, é uma das formas pelas quais se pode fazer uma reclamação junto às distribuidoras, às ouvidorias das distribuidoras, de qualquer problema, qualquer defeito na prestação de serviços. Tá? Inclusive, também, já falando aqui na resolução de problemas de consumidor, vale também para outras questões nossas do dia a dia. Tá? É bem interessante. Então, de uma forma bem resumida, pessoal, acredito que muitos aqui já tenham visto, né, ou já tenham se utilizado, esse seria o caminho, no caso de ter que se buscar, de fato, formalizar uma reclamação junto a uma distribuidora de energia, qual é o caminho, né, das pedras, o que teria que ser feito, começando-se com uma discussão na via administrativa. Tá? A gente começa lá com uma reclamação na distribuidora ou na ouvidoria, depois pode-se fazer, não tendo resultado, uma reclamação na agência regulatória estadual, tá? A gente cita aqui a GERGS,
mas todo estado tem uma agência regulatória estadual também, e às vezes ela tem um papel que é relevante também. Salvo engano, a agência regulatória do Mato Grosso do Sul, foi uma das primeiras a manifestar o entendimento de que os cancelamentos por inversão de fluxo naquele estado, dos pareceres de acesso tinham sido indevidos, salvo engano, agora não me recordo com 100%, mas existe possibilidade de fazer uma reclamação na agência regulatória estadual, ouvidoria setorial da ANEEL, e não sendo resolvido, aí sim se pensa na via judicial. Tá? Uma dica importante também, para quem não conhece, a ANEEL possui no site esse FAQ, tá? Que são perguntas e respostas, onde muitas questões práticas relacionadas à geração distribuída são respondidas, diversas. Daqueles diversos pontos que eu elenquei ali como problemas recorrentes, existem uma série de perguntas e a resposta com o entendimento da ANEEL, que são bastante esclarecedoras e que são bastante claras, né, para quem tiver dúvida. Por exemplo, como é que funciona a contagem de fato do prazo para enquadramento como GD1, hipóteses em que se considera que existe desmembramento ou não de usinas. Enfim, são uma série de perguntas e respostas bem compreensivas, bem extensas, e que são bastante interessantes de se fazer a consulta para se resolver dúvidas de entendimento. Tá? Não tem uma força normativa, digamos assim, não tem força de lei esse FAQ, né, essas perguntas e respostas da ANEEL, muito embora a gente já tenha visto, inclusive em sessões da ANEEL, uma remissão por parte dos diretores, isso está no FAQ da ANEEL, às vezes falando sobre uma questão lá de inversão de fluxo. Isso não tem uma força normativa, tá? Mas indica um entendimento por parte da agência reguladora. Lembrando de novo aqui, não cheguei a falar anteriormente, naqueles diplomas legais ali que eu indiquei, mas existe uma hierarquia de regras também, tá? E de fato, a regulação não está acima da lei, né? A regulação ela vem para regular algumas áreas que não estão devidamente disciplinadas na lei. E FAQ também não tem força de lei. Tá? Então, mesmo que alguns entendimentos da ANEEL estejam ali, isso serve para a gente fazer a gente ter uma noção de como funciona a interpretação da agência, não significa que aquilo seja de fato o que deva ser seguido. Então, aqui, de novo, é um resumo, né, do que seria o passo a passo do consumidor para resolver seus problemas, né? Começa com a distribuidora, se não dá, vai para a ANEEL, e depois estão só esgotadas as possibilidades administrativas se vai para uma discussão judicial. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre a questão das ações judiciais. Alguns casos recorrentes, tá? E esse aqui eu posso dizer que tem sido, lá no escritório, o campeão de conflito, né, para a gente. O que a gente mais tem recebido no escritório é, de fato, o descumprimento de prazos pelas distribuidoras, principalmente para finalização de obras, ou, em muitos casos, até mesmo para prazo de vistoria. Tá? Então, a gente cita aqui, por exemplo, os prazos ali do artigo 88, e aqui já trazendo um caso concreto, que foi um caso que a gente entrou, na verdade, com uma reclamação num parecer que havia sido cancelado indevidamente. Tá? Foi feita a reclamação na ouvidoria setorial, a distribuidora reconheceu que o cancelamento tinha sido indevido, né? E, em seguida, ela já informou, já nessa mesma resposta, o prazo de aprovação do parecer para o dia 19 de julho de 2023. Tá? Ela já consignou o prazo de obras, que teria sido, então, a partir da data do orçamento de conexão, e reconheceu o atraso. Tá? Então, ela diz ali, o prazo começa a contar a partir do aceite do orçamento, portanto, obra consta fora do prazo, com data limite para 16 de novembro de 23. Obra programada para 5 de 3 de 2024. Tá? Ou seja, ela reconheceu aqui que o prazo limite dela seria novembro de 2023, mas que ela faria as obras no dia 5 de março de 24, quase 4 meses depois. Fez a ressalva que teria uma compensação financeira também. Problema resolvido? Não. Chegou lá em 5 de março, né? Chegou próximo, nada.
nova reclamação. Tá? Nessa reclamação aqui, a gente recebeu ela no dia 25 de abril, ou seja, foi feita logo em seguida que não foi cumprido o prazo para a realização das obras, a gente já entrou com uma nova reclamação. Tá? Foi novamente informado que seria feito, seriam seguidas as obras, e seria devolvido o prazo de injeção também, tá? Do dia 30/3 ao dia 24/4 de 2024. Então, aqui se resolveu o problema através de reclamações administrativas. Muito embora, como vocês viram, houve ainda assim uma resistência da distribuidora, muito possivelmente por problemas internos, em se resolver, em se finalizar as obras de conexão. Tá? O que isso implica? Obviamente, né? A gente sabe que tem essa possibilidade, tá? Isso é importante vocês terem essa consciência. Existe essa possibilidade de uma compensação financeira prevista pela Resolução 1000 no caso de descumprimento de prazos pela distribuidora. Tá? Isso existe de fato. Mas existem outros prejuízos que se acumulam por um ato de responsabilidade da distribuidora, ou seja, o atraso na conexão causa outros prejuízos, né? Não só o prejuízo de lucros cessantes, ou seja, o que se deixou de lucrar nesse período, que a compensação financeira da RN1000 não contempla, mas também outros prejuízos, por exemplo, de se ter a usina parada, né, um empreendimento parado, com danos de toda a espécie que se pode presumir, né, desde depreciação dos equipamentos até furto, né, ou outros danos decorrentes dessa situação. Então, se pode, de fato, pedir a compensação financeira, tá? Mas também lucros cessantes. Agora, lucros cessantes não vai se resolver administrativamente. A gente vai ver isso. Na verdade, até estou vendo que meu tempo aqui vai esgotar logo, eu não vou conseguir entrar nisso com detalhe, tá? Mas lucro cessante também é uma questão que tem que se ver através de uma ação judicial. Outro ponto que também tem aparecido bastante, a questão da manutenção do projeto como GD1. Em que casos se consegue uma prorrogação de prazo, em que casos vai se manter o benefício da GD1 quando houver atrasos dos mais diversos possíveis. Tá? Já é consenso, já está bem esclarecido que o prazo o que se considera, na verdade, é a injeção, né? É o prazo de injeção do empreendimento. Tá? Então, contado lá na regra do artigo 655-O, a partir lá do aceite, né, do orçamento de conexão. Mas existe essa ressalva de que, havendo pendências por parte da distribuidora, o prazo deve ser proporcionalmente estendido. Tá? Ou ainda, em caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados pelo consumidor. Então, pessoal, é fundamental ter alguns cuidados para não se perder o prazo de GD1, ou seja, não se estourar o prazo lá o prazo estabelecido, né, no orçamento de conexão, por culpa própria do acessante. Tá? É preciso que o prazo de injeção esteja lá dentro do período contabilizado. Se for 120 dias, por exemplo, dentro desses 120 dias, o empreendimento precisa estar pronto, com a vistoria feita, e se começando com a injeção dentro desse prazo estabelecido. Tá? Caso contrário, se corre o risco de se perder o benefício do GD1. Então, fundamental, cumprir os próprios prazos, independente do andamento das obras da distribuidora. Estou vendo que vai atrasar a obra da Enel, da Enel Energia, enfim, da distribuidora. Vou atrasar um pouco mais, porque dificilmente vão conseguir concluir. Não façam isso, não corram esse risco. Tá? Cumpram os seus próprios prazos e, havendo responsabilidade da distribuidora por um atraso ainda maior, se busca uma compensação em relação a esse período. Tá? Não corram esse risco. Finalizada a obra, solicita a vistoria. A partir do momento que solicita a vistoria, tu tem um documento, né? Tem uma formalização de que naquela data estava pronto o empreendimento. Então, documentar atrasos na obras por parte da distribuidora. Então, fazer foto, vídeo, mandar e-mail dizendo, vocês estão atrasados. Não deixem, né,
que a situação fique solta. Não confie exclusivamente na palavra, num telefonema de que vai ser feito, finalizado o procedimento, que as obras vão ser realizadas. Tá? E também evitar assumir obras de rede, né? Evitar o risco do atraso. Eu já vou finalizar, eu só vou falar, eu teria vários outros slides aqui, me passei no tempo, para variar. Mas só para finalizar, tá, esse é um caso que está acontecendo bastante com a gente lá no Rio Grande do Sul, que houve, como todos devem ter acompanhado, houve o problema das enchentes, né? Então, o estado inteiro foi afetado, mês de maio inteiro, e ainda em alguns lugares seguem com problemas. Às vezes o problema não é direto do alagamento, mas é um problema de infraestrutura, um problema de logística, enfim. Né? Então, muita gente está querendo buscar prazo complementar. Por quê? Porque está esgotando, ou tem pareceres antigos e não conseguiram cumprir prazo. Nesses casos, pode ser legal, caso fortuito ou força maior, certo? Sim. Agora, para mostrar para vocês isso aqui num caso concreto, tá, que foi solicitada uma prorrogação de prazo, como as distribuidoras têm respondido. Tá? Então, nesse caso aqui, uma das distribuidoras locais, não vou identificar, porque isso aqui é um caso concreto mesmo, o que ela pediu? Olha, a gente até pode prorrogar o prazo de injeção de vocês, tá? Porque, enfim, com base em caso fortuito ou força maior. Mas vocês precisam me comprovar que, de fato, o caso fortuito ou força maior impactou na implementação da usina. Então, o que eles pedem aqui? Solicitamos que seja encaminhado um relatório final que contenha evidências fotográficas dos impactos que os eventos climáticos tiveram sobre os empreendimentos, preferencialmente do antes e do agora, e cronograma atualizado de execução de obras. Nesse cronograma, sugerimos que seja incluída uma lista dos materiais que tiveram necessidade de substituição, se for o caso, ou dos serviços que foram atrasados e serão necessários para a finalização da construção das usinas impactadas. Então, não é um super trunfo, tá? Não é uma carta que se possa tirar e dizer, ó, caso fortuito e força maior, prorroga o prazo. Não. As distribuidoras ainda podem solicitar a comprovação, porque o artigo 655O lá da Resolução 1000 fala exatamente isso. Tá? Pessoal, eu estourei meu prazo, teria bastante coisa para falar aqui, e, infelizmente, acabei me enrolando e não consegui passar para vocês. Acho que eu, inclusive, perdi aqui o último slide. Vou agradecer a todos. Obrigado. Boa tarde.